Eu peço a vocês que, por gentileza, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Na semana passada, nós estudamos os 3 primeiros versos. Nós vamos fazer a leitura desses versos também, para colocá-los dentro do contexto. E depois nós vamos perceber o Senhor Jesus nessa história, lavando os pés dos seus discípulos e ensinando a eles e a nós uma grande lição de humildade servil. Exatamente isso que nós vamos aprender nesta manhã, se assim for a vontade de Deus. Com a Bíblia aberta, diz assim a palavra do nosso Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pode tomar teu assento? Meus irmãos, se porventura hoje você recebesse a notícia ou um diagnóstico fatal a respeito da sua condição, da sua vida, e se hoje você descobrisse que você tem apenas 24 horas de vida, que amanhã você já não estará mais entre nós, porque você vai morrer, o que você priorizaria nessas poucas horas ou nesse restante de vida que você tem? Quais seriam suas prioridades? O que você escolheria fazer? Talvez você se reuniria com a sua família, passaria os últimos dias, as últimas horas aqui na terra com eles. Talvez você pediria um prato favorito para sua esposa cozinhar. Talvez você ficaria chorando no canto, afinal, logo, logo você vai morrer e você então pretende ficar isolado. O texto que está diante de nós, ele é contado num contexto que antecede a morte de Jesus. Nós estamos na semana da Páscoa, nós estamos naquela noite em que o Senhor Jesus será traído por Judas Iscariotes e no outro dia ele será morto. Ou seja, restam poucas horas para o nosso Senhor neste mundo. E o que o nosso Senhor está fazendo nessas poucas horas que lhes restam? O Senhor Jesus está fazendo aquilo que eu e você somos chamados a fazer até o último minuto da nossa vida aqui na terra. Ou seja, servir o nosso próximo em amor. O Senhor Jesus, com as poucas horas nesse mundo, nessa terra, acho que papagou aqui, não? Estão me ouvindo aí? Tá bom. Nessas poucas horas que restavam ao nosso Senhor aqui nessa terra, nós encontraremos o nosso Senhor servindo os seus discípulos.
Foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui nessa terra. Certa feita, o Senhor Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. O Senhor Jesus, então, quando veio para essa terra, Ele veio como um servo. E Ele serviu os seus. Agora, voltando aqui para o nosso texto, nós estamos num contexto de festa, como nós vimos na semana passada. Eles estão celebrando a Páscoa judaica, momento de alegria, onde eles recordavam dos grandes feitos de Deus quando libertou o povo do Egito. Comida, festa, confraternização. Mas essa noite, ela também é sombria. Essa noite é assustadora. Porque é a noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído. É a noite que antecede o dia em que o Senhor Jesus será entregue. A morte está fungando no cangote do nosso Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor não se abala com nada disso. Mesmo sabendo que enfrentaria uma morte horrorosa, mesmo sabendo que naquela cruz suportaria toda a ira de Deus Pai que viria contra ele, mesmo assim, o Senhor Jesus não se abala e ele segue a sua missão amorosa. E nesse dia tão sombrio, tão assustador, tão desesperador, nesse dia o Senhor Jesus deixou uma grande lição para os seus discípulos. E deixará para nós também uma grande lição. Mas nós estamos já no 13º capítulo deste glorioso evangelho. Evangelho impactante, profundo, como nós temos percebido. De fato, tenho certeza absoluta que vocês, assim como eu, aprenderam inúmeras verdades. Nós conhecemos melhor o nosso Senhor, e à medida em que nós conhecemos o nosso Senhor, mais nós o amamos, mais nós o admiramos. E hoje nós vamos continuar nessa jornada de conhecimento acerca do nosso Senhor Jesus, de aprendizado com o nosso grande mestre. Ele, de fato, vai dar a nós hoje uma grande lição. Na semana passada, nós vimos que o nosso Senhor, então, se reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica com eles. E é no meio dessa celebração que o Senhor Jesus deu aos discípulos e a nós uma grande lição, serviu e humilde ao lavar os pés dos 12 discípulos. Vamos ver esta humildade do nosso Senhor através do nosso texto. Corre os teus olhos aí para o versículo 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Meus irmãos, eu preciso nesse momento expor para vocês um pouco do contexto histórico dessa passagem. Eu preciso fazer isso porque, por conta dos versículos 14 e 15, algumas igrejas acabam realizando uma espécie de cerimônia de lava-pés. Porque se nós chegarmos lá no versículo 14 e 15, depois que o Senhor Jesus termina de lavar os pés dos discípulos e volta para a mesa e coloca a sua capa, Jesus diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, com base nesse texto, algumas pessoas sugerem que o Senhor Jesus está ordenando que aqui na igreja se faça uma espécie de cerimônia lava-pés. Eu já fui de uma igreja aqui no Japão em que eu vi isso. Achei estranho. E a base era essa. Jesus fez, disse que deu exemplo, nós precisamos fazer. Mas será mesmo que o Senhor Jesus estava nos ordenando que praticássemos esse tipo de cerimônia? Será que era o alvo de Jesus que essa igreja hoje se reunisse aqui, todos colocassem aqui os pés para fora, para o Rogério lavar o pé de todo mundo? Lógico que não. Existia um contexto por detrás disso. Existia uma prática que era comum naquele tempo, lavar os pés para entrar dentro da casa. Naqueles dias era comum você ter um servo na porta da sua casa, e esse servo ele ficava com uma toalha amarrada em sua cintura, e esse servo lavava os pés das pessoas que chegavam da rua. Vale lembrar que era uma época em que não tinha asfalto. Era terra, pó. E as pessoas começavam a andar não com o seu Nike ou o seu Adidas, como você tem hoje aí. Eles andavam com um sandalhão. Então você caminhava, começava a suar os seus pés, e aquele pó vai grudando, vai criando uma crosta, e o seu pé fica sujo.
Aquilo traz desconforto. Então, uma maneira de exercer hospitalidade naqueles dias era você lavar os pés das pessoas que estavam na sua casa. Às vezes a pessoa mesmo lavava os pés daqueles que visitavam sua casa. Às vezes o escravo fazia esse papel. Um servo que ficava ali com a sua toalha, com o seu jarro d'água e com a sua bacia para lavar os pés das pessoas que vinham de fora, para poder entrar dentro de um ambiente, para não sujar e também para ter um pouco de conforto. As pessoas tomavam banho, estavam limpas, mas os pés estavam sempre sujos. Então, o que nós estamos percebendo nesse texto aqui era algo comum, era praxe naqueles dias lavar os pés para entrar dentro da casa, assim como é praxe hoje você tirar o seu sapato para entrar dentro de casa. Era uma prática comum. Jesus não inventou uma cerimônia. Jesus não inventou uma prática e disse, agora que eu inventei isso aqui, eu lavei os pés, agora vocês devem fazer isso. Não, era algo comum, corriqueiro do dia a dia. E rebaixar esse texto à cerimônia de lava-pés é não entender a profundidade do ensinamento de Jesus para nós hoje. Como nós vimos na semana passada, esse local onde Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, o cenáculo, era emprestado. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus ordenou que Pedro e João fossem até a cidade, procurassem por um homem carregando um jarro d'água, eles deveriam seguir esse homem, e ao chegar numa casa onde esse homem pararia, ou entraria, eles deveriam procurar pelo dono e dizer assim, o mestre pergunta, onde é que nós poderemos celebrar a Páscoa onde eu posso celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Como nós vimos na semana passada, o dono da casa leva esses dois discípulos para dentro de um ambiente grande, um cenáculo, uma sala ampla no andar superior, e ali eles começam a preparar a Páscoa e logo Jesus chega com os seus discípulos. E ali eles estão para celebrar a Páscoa. Note bem, nesta ocasião só estava Jesus e os seus discípulos nesse ambiente. Onde está o escravo que vai lavar os pés? Onde está o servo para lavar os pés de Jesus e dos discípulos? Não tinha. Só tinha Jesus e os seus discípulos. E quando eles entraram no cenáculo, passaram por uma bacia, viram uma toalha pendurada, viram um jarro com água, mas não encontraram o escravo. E então os discípulos, eles entram, veem aquilo, não veem o escravo, e eles vão para a mesa e se assentam. Um a um foi passando pelo jarro, todo mundo passou pelo jarro, ninguém se preocupou em lavar o pé de ninguém, e era muito fácil resolver esse problema. Eram 12 discípulos mais Jesus. Era só cada um lavar o pé um do outro e está tudo beleza. Depois jogo quem pôr para ver quem lava o pé de Jesus, resolvido o problema. Mas os discípulos passaram largo. Não se importaram com os seus pés estando sujos na mesa. Se assentaram. Mas por que os discípulos não lavaram os pés uns dos outros? Essa é uma pergunta que fica na nossa mente. Será que eles não sabiam que era praxe isso, lavar os pés? Será que eles não sabiam que tinha que lavar os pés para entrar dentro do recinto? Claro que sim. Mas a questão é por que eles não lavaram os pés uns dos outros? Porque nenhum se prontificou de lavar os pés de todo mundo. Porque ninguém se prontificou em lavar os pés de Jesus. Jesus permaneceu naquele recinto com os seus pés sujos. Os discípulos, eles viram aquela mulher, aquela meretriz, derramando suas lágrimas nos pés de Jesus e secando com seus cabelos. Eles viram no capítulo 12, Maria derramando aquele bálsamo de nardo puro em Jesus e enxugando os seus pés com seus cabelos. Eles viram pessoas servindo Jesus dessa forma, mas agora os próprios discípulos não são capazes de servir um ao outro, nem tampouco servir o Criador do universo que estava ali na mesa junto com eles. Algo assustador. Algo assustador. Se Jesus pedisse para eles lavarem os pés de Jesus, pode ser que eles nem tivessem dificuldade em lavar os pés de Jesus. Afinal, ele é o Senhor, ele é o Mestre. Mas por que eles encontraram dificuldades em lavar os pés uns dos outros? Até parece que eles se rebaixariam tanto, né? Afinal, eles eram discípulos de Jesus. E o pior de tudo é que eles conviveram com Jesus por 3 anos.
E tudo o que eles puderam ver na vida de Jesus foi uma vida de serviço ao próximo. Jesus como um servo, o servo da multidão, o servo sofredor. Tudo que Jesus fez enquanto esteve nesse mundo foi servir as pessoas. E eles viram. E agora não conseguem servir uns aos outros. Por que será? Quando nós recorremos ao Evangelho Sinóptico de Lucas, que também narra essa história, narra esse episódio, Lucas nos traz uma informação interessante, que revela o coração daqueles discípulos. Lucas nos revela lá no versículo 24, do capítulo 22, que os discípulos estavam numa discussão enquanto estavam ali na mesa. Nós não sabemos a ordem dessa discussão, em que momento foi que isso aconteceu, se foi antes de lavar os pés ou depois. Mas ao que tudo indica, foi antes. Eles estavam numa discussão. E qual era a discussão? Diz assim Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles. Veja a discussão. Preste atenção. Qual era a discussão? Era acerca de qual deles era considerado o maior. Olha a discussão. Eles estão na mesa, com os pés sujos. Ninguém foi capaz de servir ninguém. E nesse contexto eles estão discutindo entre si. Quem é o maior? Não, eu sou maior, eu estava lá no Monte da Transfiguração. Não, eu sou maior, eu sou aquele mais próximo de Jesus. Eu fui o primeiro a ser chamado por Jesus. Eu sou o maior. Essa era a discussão. Ou seja, Jesus está no fim do seu ministério e os seus discípulos ainda não entenderam que eles devem imitar o seu Senhor quanto ao serviço, quanto a ser o menor. Porque o padrão do reino é totalmente diferente do padrão do mundo. No padrão do mundo, o maior é aquele que é servido. No padrão do reino, o maior é aquele que serve. E eles não haviam captado isso. Então até parece que esses discípulos que estavam discutindo quem era o maior, teriam coragem de se ajoelhar diante de alguém e lavar os pés. Porque isso seria se colocar numa posição muito baixa. Seria como se colocar numa posição de um escravo, de um servo. E eu que quero ser o maior do que todos, jamais eu vou lavar o pé do Pedro, não vou lavar o pé do Tiago. Não vou lavar o pé de ninguém aqui, afinal eu sou João. Eu sou o discípulo que Jesus tanto ama. Eles que têm que lavar meus pés. Pedrão lá, não, eu sou o representante aqui dos apóstolos, até parece que eu vou lavar o pé de todo mundo. Eles que deveriam lavar os meus pés, e por fim ninguém lavou o pé de ninguém. Estavam todos ali na mesa com os pés sujos, à mostra, com os pés aparecendo. Porque existe também um detalhe que você precisa saber. A mesa naquela época não era como a mesa do Ocidente, onde nós colocamos os pés para dentro, onde nossos pés ficam escondidos. Ninguém vê o nosso pé na mesa, fica para baixo. Mas naquela época, a mesa era como aquela mesa do Lamenhar, que não tem a parte de baixo para você enfiar o pé. Então você tem que estar com o pé para trás ou para o lado. Então aquele 12 pés sujos estava à mostra. Inclusive o pé de Jesus. Mas ninguém se importou em lavar o pé de ninguém, porque afinal isso seria muito baixo. Até parece que eles se rebaixariam a esse ponto. Esse é o contexto. Todos ali estavam com seus corpos limpos, porque tomaram banho para ir para aquele momento. Mas estavam com seus pés sujos. E a única preocupação era quem era o maior ali. Não havia preocupação nenhuma em servir um ao outro. O que nós vamos aprender desse texto nesta manhã é que Jesus deu a eles uma grande lição de humildade. E nós também vamos aprender essa grande lição. Vamos voltar aqui para o nosso texto. O Senhor Jesus, então, ele percebe que os seus discípulos não foram capazes de fazer isso. Não foram capazes de tomar a atitude de servir o próximo. Então o texto nos diz que o Senhor Jesus, então, levantou-se da mesa. Agora imagine essa cena. É preciso usar a imaginação quando a gente lê e tentar se colocar naquele cenáculo. Todos estão aí à mesa, encostados, reclinados. De repente, do nada, Jesus levanta. Espera, o que será que Jesus vai fazer? Por que Jesus levantou? Nós estamos na mesa celebrando aqui a nossa Páscoa judaica. De praxe era para continuar na mesa. Jesus então se levanta. E aí os discípulos começam a olhar. O que será que Jesus vai fazer? E de repente ele tira a sua capa.
Isso é muito significativo para o contexto da época. Qual era a finalidade dessa capa? Essa capa tinha várias finalidades. Uma delas era proteger as pessoas do frio. Era feito de pele de animal curtido. Uma capa grossa, pesada, que protegia as pessoas do frio. Você deve se lembrar que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 13, ele pede para seu filho na fé, Timóteo, para que ele passe em Troade e traga para ele, pegue para ele a sua capa, porque Paulo estava com frio na prisão. Então, óbvio que a capa servia para proteger alguém do frio. Mas a capa também era uma indumentária formal para aqueles dias. É semelhante a um terno, um blazer que nós usamos nos dias de hoje. Era comum numa festa mais formal você usar esse tipo de vestimenta. Então Jesus estava ali com os seus discípulos, todos eles portando a capa, e de repente Jesus levanta e tira a capa. Por quê? Uma interrogação surge na cabeça dos discípulos. O que o Senhor Jesus está fazendo? Por que ele está tirando essa capa? A capa também, ela poderia ser usada para honrar alguém. Por exemplo, se eu recebesse você em minha casa e eu quisesse muito te honrar, sabe o que eu faria? Eu pegaria a minha capa, colocaria no chão para você pisar na entrada. A capa servia também para honrar as pessoas. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, quando entrou de forma triunfal em Jerusalém, lá no capítulo 12, o que a multidão fez? Pegaram o manto e jogaram no chão para Jesus passar por cima. Eles estavam honrando Jesus. Mas olhando para o nosso texto, existe também um significado muito importante para nós. A capa era a única coisa que distinguia um servo do seu senhor e dos convidados. O servo era o único da casa que não portava a capa, até porque era preciso fazer uma distinção entre senhor, convidados e o escravo. O escravo também não usava a capa, evidentemente por conta do peso daquilo, atrapalhava no seu serviço. Então o Senhor Jesus, quando ele tira a capa, o Senhor Jesus já estava se colocando na posição de um servo. Mas até o presente momento, os discípulos não sabem o que Jesus está fazendo, por que ele tirou a capa. Até que o Senhor Jesus se levanta, então vai em direção à entrada, em direção ao jarro. E agora eu começo a imaginar os discípulos olhando aquela cena. O que será que Jesus vai fazer? E aí Jesus, então começa a amarrar uma toalha na cintura, como faziam os escravos. Aí, não acredito que Jesus vai fazer isso. Lascou. Bola fora. Não fizemos isso. Aí Jesus então pega a água, coloca na bacia, e o texto diz que ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você consegue perceber o que Jesus fez? Você consegue perceber a grande lição que Jesus deu para os discípulos nesse momento? A discussão era quem era o maior. E o maior do universo mostrou para eles que ser o maior é ser o menor. Eles não lavaram os pés de Jesus. Jesus continuou nessa festa com os seus pés sujos. Eles todos estavam com os pés limpos porque Jesus lavou. Mas Jesus permaneceu com os seus pés sujos. E com esses pés sujos, ele foi entregue e morto. Quem é o maior? Jesus é o maior. E o maior foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Então Jesus, após tirar a sua capa, pegar a toalha, ele então pega a água, o jarro, e ele lava os pés dos discípulos, enxuga e volta para o seu lugar. Irmãos, lendo esse texto aqui, eu senti vergonha alheia. Eu não queria estar na pele dos discípulos. Foi um grande puxão de orelha. Eu repito, eles passaram 3 anos vendo o Senhor Jesus servindo. O servo da multidão. Mas o orgulho não permitiu que eles servissem uns aos outros. O orgulho levou os discípulos a batalhar, a lutar para ser maior entre eles. Orgulho. Que vergonha alheia. Que vergonha alheia. Mas nós não podemos esquecer que nós temos entre os discípulos o Pedro.
E o Pedro a gente já conhece muito bem. O Pedro é aquele cara que não é 8 nem 80, ou ele é 8 ou 80, é um cara explosivo, é um cara que toma frente, que fala mesmo, impulsivo. E ele vai dar um jeito de tentar amenizar a situação. Ele vai dar um jeito. Ele está vendo todo mundo, Jesus lavando os pés de todo mundo. Aí Pedro tem a carta na manga, falou, não, chegar a minha vez aqui, vou consertar isso aqui, não vou deixar Jesus lavar meu pé não, de jeito nenhum. E aí então Jesus chega em Pedro e o Senhor Jesus então corrige Pedro, porque Pedro não quer deixar Jesus lavar os seus pés, veja aí. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? É isso mesmo, o senhor vai lavar meu pé? Meus pés, é verdade mesmo? Aí o Senhor Jesus disse, sim, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde você vai compreender. Mais tarde você vai entender. E aí Pedro então saca a sua cartada e diz assim, não, nunca o Senhor lavará os meus pés. Até parece que eu vou deixar o Senhor se rebaixar tanto assim. É o Pedro. Mas Jesus responde, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro, 8,80. Nunca vai lavar os meus pés? De repente ele diz assim, não só os pés, mas o corpo todo. Você vai lavar tudo. Aí Jesus diz assim, você já tomou banho, filho. Você está limpinho. Você tomou banho na sua casa. Não precisa lavar o seu corpo, não precisa lavar sua cabeça, sua mão. Seu pé está sujo. Jesus disse, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos. E aí Jesus diz assim, mas nem todos. E aí João então faz um comentário, porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Por isso ele disse isso. Nem todos estão limpos aqui. Da maneira de Jesus deixar claro que ele sabia que Judas iria traí-lo. Bom, Pedro então perdeu no seu argumento, também teve os pés lavados por Jesus e teve aqui uma grande lição. Mas quando nós chegamos nos versículos 12 a 17, nós encontramos a grande lição desse dia. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Qual é a grande lição desse dia? E depois nós vamos aprender de que forma nós podemos servir na comunidade da fé. Mas vamos lá ver essa grande lição nos versículos 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele terminou todo o serviço. Veja bem, os pés de Jesus continuam sujos. Então ele volta, pega a sua capa, senta no seu lugar, volta para o seu lugar. Então todos sentados na mesa agora. Voltou à normalidade. Aí Jesus diz assim, vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês perceberam? Lembra, eles estavam discutindo para saber quem era o maior. Vocês conseguiram perceber o que foi que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, não é? Vocês me chamam de Senhor, não é assim que vocês me chamam? Eu não sou o mestre de vocês? Eu não sou o Senhor de vocês? Eu não sou superior a vocês? No finalzinho desse texto, Jesus vai dizer assim, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Eu sou maior do que vocês. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor de vocês. É assim que vocês me chamam. E Jesus disse, e com razão. É verdade, eu sou mestre e Senhor de vocês, porque é isso que eu sou. Se eu, que sou o mestre de vocês, que sou o Senhor de vocês, mesmo eu sendo isso, o Senhor e mestre de vocês, eu lavei os seus pés, eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu que sou maior do que vocês estão discutindo para saber quem é o maior, eu que sou maior do que vocês, lavei os pés. E vocês, que estão aí discutindo para saber quem é o maior, não conseguem sequer lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus termina dizendo assim, eu dei a vocês o exemplo. Eu dei a vocês o exemplo. Eu mostrei para vocês como é que deve ser feito. E agora, vocês devem fazer isso também. Devem fazer a mesma coisa que eu lhes fiz. Porque nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou.
e nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E ele termina dizendo assim: se vocês colocarem essas coisas em prática, vocês serão felizes. Se vocês entenderem a mensagem que eu estou passando, vocês serão felizes. Então Jesus termina esse texto dizendo isso. Mas o que é que nós podemos aprender com essa linda história? Nós aprendemos que no reino de Deus os padrões são diferentes dos propostos pelo mundo. No mundo, o maior é aquele que é servido, enquanto que no reino dos céus o maior é aquele que serve, e aquele que se humilha, aquele que se rebaixa. No reino de Cristo, o próprio rei deu o exemplo de serviço. E agora, os seus súditos também devem imitar o seu exemplo. Porque a vida de Cristo aqui nessa terra foi uma vida de abnegação, uma vida de altruísmo, uma vida centrada no outro, no próximo. Ele veio para servir, ele serviu com a sua própria vida. Foi Jesus mesmo que ensinou essa verdade, lá no capítulo 20 de Mateus. Lembra que a mãe de Tiago e João chegaram para Jesus e disse assim: Senhor, quando eu entrar no teu reino, coloca o filho à direita, o outro à esquerda. Aí os discípulos ficaram irritados com isso. Essa mãe folgada quer botar um do lado do outro. Jesus, uma posição de privilégio, uma posição de destaque, de governo, de autoridade. Os outros 10 discípulos então ficam indignados com essa situação. E aí Jesus chama eles e diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. É assim que funciona no mundo. E as pessoas importantes, elas exercem poder sobre elas. Note bem, pessoas importantes são aquelas que exercem poder, autoridade sobre os outros, abaixo. Não será assim entre vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Não vai ser assim entre vocês. Aqui, o mais importante não é aquele que exerce autoridade sobre os servos. Aqui no reino, o mais importante é aquele que serve. Então não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. No padrão do reino de Deus, a pessoa mais importante é aquele que serve. Aquele que está a serviço do próximo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. As palavras de Jesus, elas são claras como um cristal. Quem quiser ser o primeiro, destaque, o privilegiado, deverá ser um escravo. Mas nós vivemos numa cultura onde as pessoas pensam que o pastor é o maioral de tudo e as pessoas então devem se submeter a ele e servi-lo, e ele não pode servir ninguém, ele tem que ser servido em todos os aspectos. Quando na verdade, quando nós olhamos para aquela fila de triunfo descrita por Paulo, Paulo coloca os pastores lá no fim da fila. Os pastores são aqueles que servem. Dia 20 de abril é meu aniversário. Se você quiser me dar um presente legal, me dê uma camisa com colarinho clerical que eu estou querendo comprar. Já faz tempo. Se eu tivesse, eu vinha com ele hoje. Talvez você está pensando que colarinho clerical é coisa de padre, né? O pastor virou padre, agora vai botar batina, tá de brincadeira. O colarinho clerical é uma invenção protestante. Qual é a intenção? Qual o significado do colarinho clerical? O colarinho clerical, aquele negocinho branquinho que fica aqui na garganta do pastor, simboliza uma corrente presa em seu pescoço, para lembrar o ministro e a comunidade que o pastor é servo. Ele é servo, está ali para servir. Porque todo cristão está aqui para servir. Não é só o pastor. Mas tira da sua mente essa ideia de que existe uma pessoa que aqui nessa igreja tem que ser servida o tempo todo. Tem que ser servido assim como todos vocês têm que ser servidos. Mas não é porque é pastor. É porque é irmão em Cristo. E eu sirvo vocês porque vocês são meus irmãos em Cristo. Eu sirvo vocês porque eu sou ministro sobre vocês. Porque todos nós somos chamados ao serviço. Então quem quiser ser o primeiro ou ter uma posição de destaque aqui, tem que ser como um escravo. E isso é claro para você? Acho que não é difícil entender isso. Aí Jesus termina dizendo, como o filho do homem que não veio para ser servido.
Jesus disse, eu não vim aqui para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então a marca da vida cristã é o serviço humilde e em amor. Esta é uma marca do cristianismo. Porque a grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas serve você, mas por quantas pessoas você serve. O mundo enxerga a vida servil como algo indigno, depreciativo. Mas Jesus afirma na parte final do texto que felizes são aqueles que praticam esse tipo de humildade servil. Ou seja, servir a Cristo, servindo os irmãos, traz para nós felicidade. Agora, quando você imagina o tipo de serviço do mundo, o serviço escravo daquela época, daqueles dias, ou de um empregado, essas pessoas que serviam assim, era difícil para elas ter um tipo de felicidade como essa. Sei que alguns senhores eram muito bons, mas a vida servil é difícil. Pensando em escravo, então, é pior ainda. Mas Jesus está dizendo, ó, você quer ser realmente parecido comigo? Você tem que servir como escravo. Você quer ser o primeiro? Você tem que ser um escravo. Agora, se você praticar isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Eu já citei ela algumas vezes aqui. Cristão que não vive para servir, não serve para viver. Ou a outra frase do Davi Merck, cristão que não serve, não serve. Cristão que não está disposto a viver para servir seus irmãos, deveria ter vergonha de ser chamado de cristão. Deveria ter vergonha de ser chamado de cristão, porque o cristão é aquele que imita o exemplo do seu Senhor. Inclusive, o termo cristão é pejorativo, ele surgiu num contexto pejorativo, onde as pessoas olharam para os discípulos de Jesus, aquele que foi tratado como um bandido, aquele que deveria ser uma vergonha para os seus seguidores. Então as pessoas olharam para os discípulos, eles são cristãos, ou pequenos cristos, eles são parecidos com Jesus. Ser cristão é ser parecido com o Senhor. Existe algo aqui que Jesus está dizendo que nós precisamos imitá-lo. Precisamos imitar o Senhor no serviço. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós descobrimos lá, por conta de Filipenses, que ele, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que devia apegar-se. Que ele esvaziou-se a si mesmo. Que ele tomou forma humana, forma de servo. E como servo, ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Esse é o Senhor que nós seguimos. O Senhor que foi capaz de servir com a sua própria vida. E nós somos chamados a obedecer da mesma forma. Até mesmo com a sua própria vida. Até mesmo. Esse padrão se aplica a mim e a você. Então, se Ele que é o Senhor, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, se Ele que é o Mestre e Senhor, veio a esse mundo e viveu uma vida servil, uma vida humilde, uma vida de serviço ao próximo, como eu e vocês, meros discípulos, podemos viver de maneira diferente? Como nós podemos viver da mesma maneira que os discípulos, ou se portar do mesmo modo que os discípulos se portaram no cenáculo, sem ter condições ou capacidade de servir ao seu Senhor e servir um ao outro lavando os seus pés? Quem nós achamos que somos para negar o nosso serviço para o nosso próximo? Lembre-se, quem quiser se tornar o mais importante entre nós, deverá ser servo ou escravo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas agora uma questão que eu preciso responder a vocês é, legal, aqui a gente não vai lavar o pé de ninguém, porque a gente sabe que é questão cultural. Nós não precisamos, temos outras maneiras de servir as pessoas. Mas a grande questão é, como eu posso servir o meu irmão? De que forma eu posso servir o meu irmão? Essa é a grande questão. Já que você não é manicure e pedicure para ficar lavando o pé das pessoas, cortando cutícula aqui, nós não precisamos praticar isso. De que maneira, então, nós podemos servir os nossos irmãos? E eu quero apresentar a vocês, eu sei que existem inúmeras maneiras de servir. Tudo que você puder fazer de bom para seu irmão é serviço. Desde uma tradução, desde uma ajuda financeira, desde uma cesta básica, uma carona. Qualquer coisa que você puder fazer para o bem do seu irmão será uma forma de serviço a Deus e ao próximo.
Mas eu quero destacar 5 áreas nos quais nós devemos servir o nosso próximo. E praticar essas 5 áreas que eu vou apresentar a vocês são necessários, inclusive, para a obediência da grande comissão, lá de Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. A grande comissão exige que nós pratiquemos esses 5 pontos que eu vou apresentar a vocês. O que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28? Jesus estava prestes a partir desse mundo, depois da sua ressurreição. Então ele disse assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Como é que se faz um discípulo? Pregando o evangelho. Aí você prega o evangelho, há a conversão. O que você precisa fazer depois da conversão? Se converteu, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, nós sabemos que o batismo marca a entrada da pessoa na membresia de uma igreja local. E aí, acabou aqui? Você passou pelas águas do batismo, acabou? Bem-vindo ao cristianismo? Não, Jesus diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, ou tudo aquilo que eu lhes ordenei. Nós temos aqui o que a gente chama de discipulado. E o discipulado, ele acaba quando? Nunca. Nunca vai acabar. Porque o discipulado pressupõe você aprender a tudo que o Senhor ensinou e obedecer aquilo. Aí eu pergunto a vocês, quem aqui nesse recinto conseguiu aprender tudo e obedecer tudo? Ninguém. Isso significa então que nós precisamos do discipulado. Eu preciso ser discipulado e eu sou discipulado. E eu não desperdiço essa oportunidade. Você também precisa. Sendo assim, fazer discípulos é a nossa missão. Ser igreja consiste em ser e fazer discípulos. No livro chamado A Treliça Videira, que eu já até emprestei alguns aqui para vocês, eu tenho algumas cópias, o autor ele relata que, certa feita, eu vou trazer aqui com as minhas palavras, alguém o procurou lá, ele é um pastor, e perguntou: pastor, como eu posso servir na igreja? Como eu posso servir na igreja? E a resposta que ele deu é uma resposta que eu já dei para alguns aqui, que me perguntaram a mesma coisa. Ele respondeu assim: está vendo aquele irmão que está lá sentado lá atrás? Que tal você entrar num relacionamento de discipulado com ele? Que tal você se aproximar dele e ajudá-lo a crescer? Evidentemente, irmãos, quando nós pensamos em serviço aqui, realmente você pensa no quê? Dar uma aula na escola bíblica, você pensa em tocar aqui, talvez pregar. É esse tipo de coisa que a gente pensa geralmente quando pensamos em serviço dentro do corpo de Cristo. Não é? Isso também é serviço, evidentemente. É claro que é serviço. Mas o cuidado, o discipulado também é. Também é uma maneira de nós servirmos ao próximo. O Senhor Jesus serviu sendo mestre, ou seja, serviu discipulando os seus discípulos. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos entrar em um relacionamento de discipulado com os nossos irmãos. E esse relacionamento discipulado não termina nunca. Eu posso, por um tempo, discipular o Juninho. Depois de um tempo, eu posso discipular outra pessoa que está com dificuldades diferentes das dificuldades do Juninho. E eu vou ser discipulado por pessoas que podem me ajudar nas minhas dificuldades. Essas pessoas me ajudarão por um tempo, depois elas ajudarão outras pessoas, porque eu aprendi a lição. Mas há outras lições que eu preciso aprender, então outra pessoa vem por um tempo e me ajuda. O discipulado, ele é constante, ele é perene. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, precisamos aprender a obedecer a tudo aquilo que Cristo ordenou. Já que o discipulado, ele é o coração da igreja, eu quero então apresentar a vocês um acróstico sobre o discipulado. E aqui nesse acróstico nós vamos encontrar nossos 5 deveres, ou 5 maneiras para servir o nosso próximo. Tá? Esse acróstico ele vai terminar assim, ECOMA. Tá? São essas letras, E-C-O-M-A. Então, ECOMA. Você está com fome, está pensando que eu estou mandando você ir lá comer, mas ninguém sai daqui agora. ECOMA. Vamos lá para a letra E, então. Conforme eu acabei de mostrar para vocês, Mateus, capítulo 28, 19 a 20, nós percebemos ali a nossa missão. A missão de pregar o evangelho a toda criatura. A missão de batizar aqueles que se convertem. E a missão de discipular constantemente aqueles que se tornam membros da igreja local. Esses precisam ser discipulados.
né? Afinal, Jesus disse, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Agora, como é que nós ensinamos? Se o discipulado pressupõe ensino, como eu ensino? Existem maneiras de ensinar. Podemos ensinar de forma formal, como eu estou fazendo nesse momento, mas também eu posso ensinar de forma informal na minha casa, num telefone, numa visita, num encontro, numa lanchonete, para conversar sobre Deus, sobre as nossas lutas, sobre os nossos pecados. Eu posso ensinar de forma formal ou de maneira informal também. Existem várias maneiras. Você pode chamar alguém para se encontrar semanalmente, para fazer a leitura de um livro da Bíblia, talvez. Talvez um devocional. Existem maneiras. Tudo isso faz parte do ensino dentro do discipulado. Então, há inúmeras maneiras de você comunicar o ensino de Jesus às outras pessoas. Você pode dar conselhos, você pode ensinar, sentar, explicar. Discipulado pressupõe ensino. Jesus ensinou os seus discípulos. E nós temos que ensinar uns aos outros. Há áreas que eu sou fraco e eu preciso que vocês me ensinem. Há áreas que vocês são fracos e eu preciso ensinar vocês. E assim funciona dentro da comunidade, porque aqui ninguém é perfeito. Mas a nossa segunda letra, a letrinha C, ela diz que nós precisamos corrigir. Discipulado pressupõe exortação, pressupõe correção. Isso que eu estou ensinando para vocês não é novo. Os mais velhos que já devem se lembrar que há muito tempo atrás eu preguei sobre esse ecoma já umas 3 vezes aqui. E, via de regras, eu volto aqui a esse ponto, porque é o coração da igreja. Nós precisamos, então, corrigir aqueles que estão próximos de nós. Inclusive, no pacto de membresia, que você que é membro aqui assinou e estudou, lá no ponto 4, você deve se lembrar que você se comprometeu a algumas coisas. Primeiro, você se comprometeu a não medir esforços para disciplinar na disciplina e na admoestação do Senhor. Você fez um pacto, uma aliança com os membros dessa igreja. E nesse pacto, nessa aliança, você disse que não vai medir esforços. Preste atenção, não medir esforços. Você vai se esforçar ao máximo para disciplinar, correção. Na disciplina e na admoestação do Senhor, todos que estiverem sob o nosso cuidado, e buscaremos em santidade e amor a salvação de nossa família e de nossos amigos. Esse é o ponto 4 do nosso pacto de membresia. Nós não vamos medir esforços para disciplinar na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, no relacionamento de discipulado, todos nós precisamos estar cientes de que nós seremos corrigidos, que nós seremos exortados, porque nós, como membros dessa igreja, temos a responsabilidade de ser corrigido e também de corrigir. E quando se trata de corrigir e ser corrigido, nós encontramos 2 dificuldades básicas. Primeiro, aceitar a exortação piedosa. Veja bem, estou dizendo que a exortação é piedosa. Piedosa é diferente de exortação pecaminosa. A exortação piedosa é aquela que nós fazemos procurando o bem, com a intenção de ajudar. A pecadora, a exortação pecadora, é aquela exortação que eu faço por justiça ou vingança. Justiça própria. Onde eu não viso o bem do irmão. Onde a minha única intenção é destruir o irmão. Esse tipo de exortação é pecaminosa. Então estou dizendo que nós precisamos exortar piedosamente. Mas nós temos dificuldade de aceitar, por conta do nosso orgulho, a exortação piedosa. Quando alguém se aproxima de nós para dizer algo sobre alguma atitude, alguma falha do nosso caráter, automaticamente nós pegamos as espadas, levantamos os escudos e temos todas as desculpas esfarrapadas para nos proteger. Porque somos orgulhosos. Ser humano não quer estar errado nunca, nunca. Inclusive esse que vos fala. Nós queremos ter razão em tudo. E quando alguém chega para você e fala assim, não, então, precisava dizer algo para você. Você pisou na bola, hein?
Não, irmão, é que você tem que entender que naquele dia tal, eu estava de TPM, e aquele dia eu não estava muito bem, eu estava de aquim, e a gente arruma um monte de desculpa. Porque nós não podemos aceitar que nós estamos errados. Assim é o ser humano. Mas existe também uma segunda dificuldade, que todos nós aqui enfrentamos nessa igreja, e eu gostaria muito que nós mudássemos. Tem melhorado muito, mas eu gostaria que mudasse mais, que fosse mais intenso. A segunda dificuldade é a dificuldade em ofertar a exortação piedosa. Às vezes nós percebemos as pessoas pisando na bola, errando, falhando, e aí a gente fica com receio de chegar nesse irmão ou nessa irmã. Nós temos o temor dos homens, porque nós ficamos preocupados em que atitude essa pessoa vai ter. Será que ela vai virar o rosto para mim? Será que ela não vai falar mais comigo? Então, por medo das reações, nós acabamos por não ofertar a nossa exortação piedosa. Porque tememos as reações das pessoas. Cadeira, hein? Acho que é minha barba, acho. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e se eu for lá e o irmão não gostar e virar as costas para mim? E se ele ficar com raiva de mim? E se ele deixar de vir à igreja porque eu exortei? Bem, se sua exortação for de fato piedosa, com sabedoria, na hora, no tempo certo, se você fez tudo conforme é seu dever, e ainda assim, essa pessoa decidiu virar as costas para você, ou talvez abandonar até mesmo essa igreja, o que eu digo para você é o que eu digo às vezes para o Fábio e para o Rogério. Nós devemos deitar a nossa cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila, porque é uma decisão da pessoa. Nós não somos responsáveis pelas reações das pessoas. Nós somos responsáveis por cumprir o nosso papel. Então, se você cumpriu o seu papel, e a pessoa não gostou muito, é um direito dela de reagir mal. Então, deita a sua cabeça tranquilo no travesseiro, porque você cumpriu a sua missão. Cumpriu o seu papel. Agora, se você vê um irmão em pecado, em falha, e você não faz nada, não deite a sua cabeça tranquila no travesseiro. Jamais. Porque você é responsável pela vida dele. E quando nós nos tornamos membros de uma igreja, a sua vida diz respeito a todo mundo dentro dessa comunidade. Às vezes as pessoas dizem assim, minha vida não tem nada a ver com turma aqui não. Hein? A vida é só diz respeito a mim. Você é membro dessa igreja, a sua vida diz respeito a todos. Porque você está pactuado. Você está dentro de uma aliança. E se eu vejo você falhando, errando, e eu não corrijo, eu não estou cumprindo o meu papel. Você não está cumprindo o seu papel. Você está vendo o irmão se afogando, você tem o bote para jogar e você não joga porque está com medo dele ficar bravo porque você jogou o bote, salva a vida e bateu na cabeça dele. E aí você prefere deixar ele morrer afogado. Isso é falta de amor. E falta de amor não cabe num cristão. É uma roupa que não serve para um cristão. Porque Cristo nunca vestiu essa roupa. A roupa de Cristo é a roupa do amor. E nós devemos vestir a mesma roupa. O que eu estou tentando dizer para vocês é que se nós não ofertarmos a nossa exortação piedosa, com isso nós não estamos amando o próximo. E não amar o próximo é uma violação da segunda tábua da lei. Porque o discipulado, ele pressupõe correção. O que Jesus acabou de fazer com Pedro no nosso texto? Não foi uma correção braba? Você não vai deixar eu lavar teu pé? Então você não tem parte comigo. Você não vai entender agora, mas uma hora você vai entender. Depois, no final, ele disse, olha, vocês estavam discutindo quem quer ser maior? Eu vou corrigir vocês. Vocês estão errados. O maior aqui é o menor, o maior aqui é escravo. Vocês estão errados. Jesus estava corrigindo os seus discípulos. E correção pressupõe amor. A nossa tendência é nos afastar das pessoas que nos corrigem. O Candião chega e dá uma exortação em mim, então eu não quero mais papo Candião, não. Me corrige, me exorta. O discipulado ele pressupõe correção, e quando alguém te corrige, é porque essa pessoa te ama.
Você deveria agradecer a Deus porque essa pessoa teve coragem, porque é preciso ter coragem, né? A pessoa teve coragem de chegar em você e falar, olha, irmão, eu te amo tanto, 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 que eu não posso deixar de falar algo para você nesse momento. Eu vou te falar algo aqui para você, eu vou dizer algo para você aqui, mas não é porque eu estou com raiva de você, nada. Eu estou aqui para te ajudar. Na verdade, depois eu quero até orar com você. Mas sabe aquele dia que você falou tal coisa? Não, aquilo não foi um bom testemunho. Havia ímpios. Eles viram você falando aquilo, eles viram a sua atitude. Ou qualquer outra coisa. Nós deveríamos nos aproximar dessa pessoa que tem coragem, que me amou tanto, que foi corajosa a ponto de vir falar para mim, pecador, que costumo justificar os meus pecados. Ela teve coragem, ela veio e falou. Eu devo me aproximar e agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. A terceira letra do nosso acróstico é a letra O. Como eu posso servir meus irmãos? Orando por eles. Orando pelos membros dessa comunidade. É preciso orar uns pelos outros. Essa deve ser uma prática nossa. Às vezes a pessoa fala, não sei o que orar em casa. Poxa, olha lá a lista de membros lá, quantas pessoas tem para você orar. Ore pelos membros dessa comunidade. Gaste o dia orando por eles. Quando você se tornou membro dessa igreja, lá no Pacto de Membresia, no artigo 3, você se comprometeu a duas coisas nesse ponto 3. A não negligenciar as reuniões da congregação, ou seja, não negligenciar o culto, e a não negligenciar a oração por você, você precisa orar por você, pela sua família, e pelos demais membros dessa igreja. É isso que está lá no Pacto de Membresia. É preciso orar. Quando algum irmão coloca o pedido de oração lá no grupo, às vezes a gente coloca lá o emoji. Mas deixa eu dizer para você, emoji não é oração, tá? É só um emoji. É para orar. Às vezes a gente coloca o emoji e vai fazer outras coisas e acaba esquecendo. Quando você colocar o emoji, ore. Ore primeiro, depois coloca o emoji, não precisa esquecer. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós vimos essa semana, o nosso irmão Paulão pediu lá no grupo uma oração pela filha dele, que entrou em trabalho de parto, e um parto prematuro. Rompeu a bolsa no 7º mês. É perigoso. Ele pediu oração. Você orou por ele mesmo? Você se lembrou do pedido de oração? Depois você agradeceu a Deus porque deu tudo certo, o bebê nasceu? Mas nós precisamos orar uns pelos outros. Agora, se você não sabe o que orar, você pensou no irmão aqui agora, aleatório, e você não sabe o que orar, isso significa que você precisa se aproximar mais desse irmão, para conhecê-lo melhor. Porque à primeira vista, a gente olha para todo mundo, parece que está todo mundo perfeitinho aqui, bonitinho. Mas isso não é a realidade. Nós passamos por lutas, passamos por problemas. Você pode ver eu, o Fábio, o Rogério aqui pregando, você pode achar o Highlander aqui, os intocáveis. Mentira. Temos as nossas lutas. Então, se você não sabe o que orar, se aproxima de alguém que você vai descobrir que existem inúmeras razões para você orar por essa pessoa. Além de estreitar o seu relacionamento com ela. Então, discipulado pressupõe oração. É preciso orar uns pelos outros. Nós vamos correr aqui por conta do tempo. A quarta letra é a letra M. De modelo. Modelo aqui é a ideia de exemplo, tá? Na comunidade da fé, nós ensinamos não apenas através do ensino formal e informal. Nós também ensinamos através do exemplo. Nós, então, precisamos, por conta disso, ajustar a nossa vida ao padrão de Cristo. Nós precisamos ser muito imitadores de Cristo. Para poder dizer, como Paulo disse lá em Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja, através do exemplo. Paulo podia dizer isso, porque ele imitava a Cristo. Agora, se eu sou imitador do diabo, aí não funciona essa frase para mim. Eu preciso primeiro começar a imitar a Cristo, para depois chegar nos meus irmãos, num processo discipular, e dizer, ei, eu sou falho nesse ponto, mas nisso aqui eu tenho a graça de Deus, Deus me ajuda muito. Então deixa eu te ensinar como é que faz. O apóstolo Paulo, lá em Tito, ele orienta as mulheres mais velhas a ensinar as mais novas. E esse ensinamento não é um ensinamento formal, é um ensinamento corriqueiro do dia a dia. O que elas deveriam aprender com as mais velhas? A serem prudentes, a amarem seus maridos, a serem puras, não viverem ociosas, ou seja, não serem preguiçosas, serem bondosas, serem sujeitas a seus maridos.
Como as mais velhas ensinavam as mais novas? Vem aqui do meu lado, filho. Deixa eu te mostrar para você como é que funciona. Vem aqui para minha casa. Vem aqui para minha casa para você aprender na prática. É assim. Modelo. Exemplo. Exemplo. Você pode ser um exemplo para alguém que está passando por uma dificuldade que um dia você passou. Você pode chegar para esse irmão e dizer assim, olha, eu sei que você está com uma dificuldade aí no seu lar, eu passei a mesma coisa. Sei que você está com dificuldade com a educação do seu filho. Passei a mesma coisa. Eu também já tive um chefe me perseguindo, eu sei como é. Mas deixa eu te explicar como é que Deus derramou a graça sobre mim e me fortaleceu nessa época. Você está consolando o irmão com a mesma consolação que de Deus você foi consolado. Então nós podemos e devemos ser exemplo dentro da comunidade da fé. E eu quero dizer aqui aos mais velhos que nós temos uma grande responsabilidade sobre os jovens dessa igreja, sobre os adolescentes dessa igreja. Nós precisamos servir como parâmetro, padrão para eles. Se vocês não forem o padrão para eles, principalmente os pais, eles encontrarão um padrão lá na escola. E não é o padrão de Cristo. Então os homens daqui devem se aproximar mais dos adolescentes. Chama para comer um Mac, leva para sair. Se aproxime deles. Eles precisam ter em nós um exemplo. Enxergar em nós um modelo. Mas vamos lá para a última letrinha do nosso acróstico. Como eu posso servir o meu irmão? Claro, amando. O amor resume tudo. Se eu não amar, eu não vou ensinar. Se eu não amar, eu não vou corrigir. Se eu não amar, eu não vou orar. Se eu não amar, eu não vou ser modelo e exemplo. Aqui é a cereja do bolo. Lá no ponto 2 também do nosso pacto de membresia, nós prometemos. Veja aí o que nós prometemos. Caminhar juntos em amor fraternal. Andar lado a lado em amor fraternal, cuidando uns dos outros. É isso que nós prometemos no pacto de membresia. Então, queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer que o amor é o sinal visível de que somos discípulos de Jesus. É o sinal visível. Como é que eu sei que alguém é discípulo de Jesus? Está aqui o sinal visível, o amor. O discípulo de Jesus é aquele que ama como o seu mestre ama. Na semana passada nós vimos lá no primeiro verso que o nosso Senhor nos amou até o fim. Ele nos amou entregando a sua própria vida por nós. E o Senhor Jesus nos ordena a imitá-lo. É exatamente isso que Ele espera de nós. É isso que nós temos que fazer enquanto discípulos dele. Então, nessa mesma noite em que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, lá no versículo 34, na mesma noite em que eles discutiram quem era o maior, Jesus lava os pés dos discípulos, estabelece a ceia do Senhor. No versículo 34, o Senhor Jesus dá a eles um novo mandamento. Veja aí. O novo mandamento vos dou. Aí você pergunta, qual é o novo mandamento? É novo? Jesus está falando que é novo. E aí ele diz assim, amem uns aos outros. Aí você coça a cabeça e fala, peraí, mas isso aí já está lá em Deuteronômio. Lá é dito que eu tenho que amar o próximo. A segunda tábua da lei resume em amor ao próximo, então não tem nada de novo aqui não, Jesus. Existe algo novo aqui. Na antiga aliança, nós não tínhamos um exemplo de amor como o amor de Jesus. Aí ele disse assim, amem-se uns aos outros, olha o exemplo, olha o que é novo, como eu vos amei. Na antiga aliança, você tinha que amar uns aos outros. Mas qual era o parâmetro? Eles não sabiam qual era o parâmetro. Na nova aliança, nós temos um parâmetro. Que tipo de amor eu tenho que ter e demonstrar por vocês? O mesmo amor que Cristo demonstrou por mim. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse é o padrão. E aí Jesus conclui dizendo assim, com isso, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja, a marca do discípulo é o amor. E quem ama ensina, quem ama corrige, quem ama ora, quem ama serve de exemplo, abre a sua casa e recebe para mostrar como é que se faz na prática. Cristo amou entregando a sua própria vida. Será que eu devo imitar isso também? Será que isso não é exagero? Veja aí 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? O que é o amor? João vai responder.
Jesus Cristo, olha o que é amor, deu a sua vida por nós, isso é amor. Ele amou até o fim, não foi isso que nós estudamos na semana passada? E aí ele termina dizendo assim, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é amor. O amor pressupõe sacrifício, porque foi isso que Jesus fez. Para concluir, meus irmãos, que Deus nos ajude a de fato implantarmos nessa igreja a cultura do discipulado. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude a ser um povo onde todos participam do aprendizado uns dos outros. Onde os membros dessa comunidade não têm medo de ofertar a sua exortação piedosa. Onde os membros dessa comunidade são agradecidos quando são exortados. Valorizam essas pessoas que lhe oferecem a exortação piedosa. Que Deus faça de nós, dessa comunidade, uma comunidade que de fato ora por seus irmãos. Que de fato ora por seus líderes. Que de fato ora pela saúde espiritual do povo de Deus que se reúne aqui. Que o Senhor Jesus nos ajude a viver a vida semelhante à dele. Que Deus nos ajude a, de fato, sermos os maiores aqui dentro do reino. E para isso, seremos servos. Então, que Ele nos ajude a nos colocarmos nessa posição de servo. E que a marca, que o amor seja, de fato, a marca desta comunidade, onde todos se amam com sinceridade de coração. Tá? Então, amem uns aos outros, como Cristo amou. E assim, nós encerramos, porque eu já extrapolei meu tempo aqui. Eu quero que você curva a sua cabeça, nós vamos a Deus em oração. Senhor, nós reconhecemos que o discipulado...